Pois é, será salvo quem obedecer a palavra de Deus. Se você está nessas igrejas aí, que você acha que se a igreja ali creu que Jesus Cristo é o Senhor, que Cristo vai voltar, essa é suficiente. É suficiente, não. Creu em Jesus, que Ele é nosso Salvador, que Ele vai nos salvar, que Ele é o Filho de Deus e morreu para nos salvar. Sim. É suficiente? Claro, mas dá constância. E quais os frutos disso que vai rolar entre a gente? Qual é? Tem pastor aí que fala que se a igreja ali creu em Jesus, é suficiente. Se ela crê que Jesus é o Filho de Deus, é suficiente de ser uma igreja bíblica. É mentira isso aí. Você entendeu? Se você for para uma igreja de heréis, de falsos profetas aí, se você perguntar, vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo e vai nos salvar? Sim. Se você perguntar aos falsos profetas, essas igrejas falsas aí, perguntar alguma coisa de Cristo, eles vão afirmar. Isso não é suficiente para dizer que é uma igreja bíblica. Essas igrejas hoje aí são todas enganadoras. Elas creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio para nos salvar. Isso não é o suficiente. O suficiente é quando a igreja anda com Cristo verdadeiramente. Quando as pessoas entendem que Cristo é suficiente, que o sacrifício na cruz de Cristo foi que nos salvou, né? Mas o ensinamento é que você precisa ir para a igreja para ser salvo, que você precisa buscar a salvação. Esse é o caminho. O caminho não é 2 Coríntios 3,11, que o fundamento foi posto, ninguém pode tirar Jesus Cristo de Nazaré. O fundamento é a igreja. Tem que estar amarrado com Cristo, tem que estar junto com Jesus para te dar salvação. E é mentira. Porque a igreja, as pessoas que a igreja, elas foi levantada para levar o evangelho de Deus. É uma arma para evangelizar e somente isso e mais nada. A igreja não é protagonista, a igreja não é nada. A igreja não salva, a igreja não leva você a Cristo. A igreja, ela é uma arma para evangelização. E quem é que vai te usar? É o próprio Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Não é a sua força, não é a igreja, não é as pessoas, não é o templo, não é nada disso. Quem vai te usar é o Espírito Santo. Quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo, não é a igreja. A igreja não te leva ao corpo de Cristo. Quem te leva ao corpo de Cristo é o próprio Cristo, é o Espírito Santo que te convence do pecado. Como diz lá em João capítulo 16, né? E deixarei o meu Consolador para que testifique de mim e fale de mim, aponte a mim, porque ele está recebendo o que é meu. O próprio Cristo falou. O próprio Cristo falou que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas quem convence o homem do pecado hoje é a placa da igreja, é a campanha, é a força do pastor, é a força dos membros, é as pessoas loucas, perturbadas, nas ruas, pregando o evangelho enganador, mentiroso. O foco não é o evangelho de Cristo, não é o sacrifício de Jesus, mas sim a direção para ir para a igreja, para ir ao templo, achando que ir ao templo vai converter. Não, esse não é o evangelho de Deus. Igual eu vejo umas igrejas calvinistas aqui na região, igrejas batistas, né, igreja presbiteriana, pregando o evangelho na rua. É um lixo, uma porcaria. Outros usando trio, usando cartaz lixo, falando Jesus te ama, enganando as pessoas. Eu trabalho no delivery, vejo lá aquele povo lá dessas igrejas batista, calvinista, lá no semáforo. Jesus te ama, igual uns palhaços, igual uns loucos perturbados. Isso não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é porta em porta, levar o evangelho, perguntar às pessoas o que necessita, precisa da nossa cesta básica, precisa de algo, é expulsar demônio. Esse é o evangelho de Cristo. Esses loucos perturbados botando um trio, fazendo marcha do Satanás, que não é marcha para Jesus, marcha para idolatria. Isso não é evangelho de Deus não, meu irmão. Isso é engano, isso é mentira. Cristo nunca foi fundamento para essas pessoas. Isso é mentira. A igreja é uma mentira. A igreja te afasta de Jesus. A igreja te afasta da palavra. O nome evangélico te afasta de Cristo. É ser cristão, cristocêntrico e reconhecer que Cristo é o único Salvador de nossas vidas. Elas falam em crer, essas igrejas, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, mas não praticam os frutos de Jesus, mas botam um sistema maldito, religioso, dentro do seu coração, onde você é escravo da igreja, onde você precisa pagar para ser abençoado, onde você precisa entender que ir para a igreja você é abençoado e ir para a igreja você vai para o céu. Esse é o sistema maldito dentro do coração das pessoas e as pessoas não conseguem se libertar, achando que o filho está indo para a igreja, está no bom caminho, não pode se desviar. Ele não pode se desviar quando ele entregar a vida verdadeiramente a Cristo, quando ele sentir o poder, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo no coração. Essa é a diferença.
a igreja não muda a vida de ninguém, as pessoas estão esquecidas cada vez mais. Por isso que estão morrendo por falta de conhecimento, infelizmente.